E aí, turma, dando continuidade então na geografia física da Europa, vamos falar de vegetação da Europa. Aqui, professor Anderson Marques, de geografia, vamos lá. Bom, eu disse para vocês que vegetação acaba sendo um espelho do clima. Aonde chove muito, a vegetação vai ser mais densa, com árvores mais altas, tipo estratos arbóreos. Aonde nunca chove, eu vou ter deserto. Aonde chove mais ou menos, a vegetação vai crescer mais ou menos. Então, falando disso, a gente começa dizendo que os tipos principais de vegetação presentes na Europa são floresta temperada, floresta boreal, tundra, estepe, pradaria. Estepe e pradaria são equivalentes. Vegetação mediterrânea e vegetação de montanha. E aí eu coloquei aqui aquele mapinha que vocês já viram lá na aula sobre o clima, mostrando a distribuição. Steppes no amarelo, no verde intermediário aqui, floresta temperada, lá para o norte, taiga, no verde escuro, no polo norte, tundra, e no sul, floresta mediterrânea, onde está o vermelhozinho, sendo que nas áreas que tem montanhas, tem vegetação de altitude, nessa mancha com esse verde aqui, que é um verde tendendo a ser azulado. Ok? E do lado de cá, eu coloquei para vocês o que existe de vegetação nativa na Europa e o que já foi desmatado. Aonde tem mancha verde escura, são árvores aciculifoliadas com folhas tipo agulha, como os pinheiros. Se você imaginar a folha de um pinheiro, você vai ver que pinheiro é árvore de Natal. Você vai ver que ela é diferente de uma folha de goiabeira, de bananeira, por exemplo. E aí o verde mais claro simboliza árvores cujas folhas não são fininhas como o pinheiro. São folhas parecidas com as folhas das nossas árvores aqui. Tá? O que eu quero que vocês observem nesse mapa é que a maioria do continente apresenta a área totalmente devastada, desmatada, que é o branco. E tem um certo nível de vegetação nativa ainda lá, talvez uns 45% ainda, certo? Mas vamos passar uma por uma agora e a gente entender como é que elas se apresentam. Começando pela floresta temperada, isso aqui é trecho do próprio livro, tá? As florestas temperadas, ou a floresta temperada, predomina no continente europeu e durante o outono, muitas espécies perdem as suas folhas e a cor das árvores se altera. Por isso, pelo fato de perder a folha, ela é chamada de decídua ou caducifólia. Ok? Aí, como exemplo, temos o carvalho, essa aqui. A cerejeira, essa aqui. Já viram um pé de cereja? Tá aí, ó. O pinheiro, que vocês conhecem por árvore de Natal. O cedro. A nogueira. Essas são espécies típicas. Essa sexta imagem aqui é a floresta mesmo, com tudo misturado. Ok? Essa floresta ela vai acontecer em solos rasos e é uma das grandes fontes do mundo para a produção de madeira e de celulose que vira papel. Ok? A paisagem dessas árvores ela é bonita, por quê? Porque ela muda de cor. Nessa fase aqui, que tende ao outono, e a gente percebe isso pelas folhas no chão, ela está dessa cor. Aí quando chega o inverno, basicamente as folhas desaparecem para diminuir o atrito com o vento frio e as árvores ficam quase que árvores mortas. Quando vem o verão, elas ficam verdinhas, porque aí chove, essa coisa toda. Então, floresta temperada, essa verde clara aqui, e é nessa região que ela existe na Europa e de forma predominante. É a que mais tem por lá. Ok? Próxima, tundra. Pessoal, a tundra está lá no norte, no Polo Norte. É uma vegetação rasteira, totalmente rasteira. Não tem como nascer árvore num lugar desse aqui, mesmo porque o subsolo é congelado. Tem uma camada de gelo lá embaixo chamada permafrost, consequentemente não tem como uma raiz de árvore penetrar. Aqui a gente vê permafrost exposto, ó, subsolo congelado. E quais serão as características desse tipo de vegetação? Pensa comigo, o clima é polar. Eu estou lá no Polo Norte. Durante 2, 3 meses, o gelo derrete. Quando o gelo derrete, o solo fica extremamente úmido.
Essa umidade vai favorecer o surgimento de musgo. Isso aqui é uma exemplificação de aglomerado de musgo. E vai surgir também líquens. A gente tem musgo aqui no cantinho da parede, quando chove muito, nasce aquele lodozinho ali. O líquen fica junto e tem algum nível de erva, alguma vegetação rasteira bem pobrezinha em relação à espécie que nasce ali no meio. Certo? Então tem líquens, musgos e ervas. E aqui está o conjunto. Ok? Passando esses 2, 3 meses em que a temperatura chega perto dos 10 graus, em que o degelo acontece, começa a cair neve e ela desaparece de novo. Então ela fica só durante um tempo ao longo do ano, poucos meses. Nome disso, tundra, localização Polo Norte. Ok? Próxima steppe. Pessoal, steppes e pradarias são equivalentes, elas possuem mais ou menos o mesmo aspecto. A diferença é que as steppes são mais comuns em áreas de clima temperado, como vocês veem aqui, e as pradarias acontecem mais em áreas próximas de lugares em que tem uma estação seca bem longa, tende a ser uma transição na direção do deserto, ou de áreas de savana. Nesse caso aqui, predominam as pradarias, mas se a gente comparar uma com a outra, a gente vê que é basicamente a mesma coisa, vegetação rasteira. Tá certo? Nessas áreas podem ocorrer queimadas naturais no período do verão, fundamentais para o florescimento de algumas espécies. Elas estão mais no leste e sudeste da Europa e são formadas por gramíneas herbáceas. Toda vez que falar herbáceo, pensa em vegetação de pequeno porte, vegetação rasteira, com ausência quase total de árvores. Observe isso aí. Ok? Então, steppes, pradarias, vegetação rasteira. No Brasil a gente tem isso aqui também, aqui a gente chama só de pradarias ou pampas. Pampas gaúcho, campanha gaúcha e tal. Vegetação mediterrânea, ela está localizada no sul da Europa, no vermelho, próxima do mar Mediterrâneo. Essa vegetação ela é arbustiva e herbácea, ou seja, tem árvores de pequeno e médio porte, além de vegetação rasteira que é capim, aí é a herbácea que eu falei. E as duas principais amostras da vegetação mediterrânea são os maquis e garrigues. Maquis, uma vegetação mais arbustiva, a gente vê umas arvorezinhas aqui. Garrigues, basicamente matagal, mato mesmo, que forra o chão. Tá? Está adaptada a condições de clima, vamos lembrar, o vento Simoon sai do Saara e chega no sul da Europa, provocando estiagem. Isso acontece quando a temperatura sobe no verão. Então, essa condição climática de uma estação seca e quente bem definida faz com que não haja um aglomerado de árvores de grande porte, por exemplo. Tá? Possui espécies com troncos largos e poucas folhas, evitando a transpiração e fazendo a planta resistir a longos períodos de estiagem. Quando essas árvores estão expostas ao calor imenso, a tendência é que a raiz puxe umidade do lençol freático e libere umidade pelas folhas, como a gente transpira. Por que você transpira quando você corre? Justamente para esfriar o seu corpo. Em contato com o vento, seu corpo fica mais fresco. As árvores também buscam refrescar dessa maneira. Só que na medida que ela transpira, ela está perdendo umidade e liberando umidade para a atmosfera. Ela fica desidratada. No caso, quanto maior a folha, maior a perda de umidade. Essas árvores têm folhas menores justamente para liberar menos água. Tá certo? Isso é a vegetação mediterrânea. Por fim, tem a vegetação de montanha. E aí eu falei mais ou menos para vocês, quando eu falei sobre o clima de altitude, lá na aula sobre clima, essa vegetação ela vai variar ao longo da altitude, apresentando características diferenciadas de acordo com o relevo. Mais embaixo, ela tende a ser de maior porte. Quando vai subindo, ela tende a ser floresta temperada, aquela que tem pinheiro. Quando vai chegando no topo,
ela tende a ser herbácea, tipo steppe, e quando chega lá onde cai neve, um lugar que é muito alto, ela tende a ser tundra, aquela de musgos e líquens que eu mostrei para vocês. Então tá aqui, ó. A vegetação de montanha ou de altitude localiza-se nas cadeias de montanhas como Alpes, Cárpatos, Apeninos, já vimos esses relevos, né? São lugares altos da Europa. Ela varia conforme a altitude do relevo, podem ser encontrados líquens e musgos lá no topo, onde cai neve. Espécies rasteiras nas áreas mais elevadas, no caso aqui as gramíneas, steppes ou pradarias. Arbustos de menor porte em altitudes médias. Floresta de conífera na parte baixa das montanhas. Então ela vai variar de acordo com a altitude, certo? A presença dela vai ser nessas manchas aqui, ó. Aqui e aqui. Ok? Nesse verde que tende a ser azul. Show? Galera, o que eu tinha para mostrar para vocês sobre vegetação é isso. Eu fragmentei clima e vegetação para que os vídeos não ficassem muito longos e enfadonhos, tá certo? Estou enviando para todo mundo aí e na aula ao vivo a gente tira dúvida. Grande abraço para todo mundo e até mais.